Bom, então boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma aula de linguagens. Hoje a gente vai entrar num assunto novo que é intertextualidade, mas antes disso, queria que a gente fizesse aí uma revisão, uma breve revisão. Vamos testar uma questão do assunto da última aula, para que a gente possa aí refrescar tudo que a gente viu e ressignificar se for preciso. Tá? Então, essa é uma questão do Enem de 2012. Chama Desabafo, né, baseada no texto Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Carneiro. Nos textos em geral, né? Então vamos aí para o enunciado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Então, ou seja, galera, vamos parar aqui antes de ler as alternativas. Ele já, no enunciado, por que é importante, fundamental, eu vou bater nessa tecla daqui até o fim da gente se encontrar nessa vida, porque é importante ler enunciado inteirinho. Porque o enunciado, gente, é um mapa do tesouro da vida de vocês. Ele que vai dar todas as instruções, ele que vai direcionar o olhar de vocês para determinado aspecto do texto que ele quer que você responda nas alternativas ou outro. Então, às vezes, se você passa batido, né, lê assim mais ou menos, lê por alto o enunciado, não lê com atenção, você pode passar batido por aquilo que realmente a questão quer de você. Então, não passem batido pelo enunciado. Aqui ele já está falando das funções da linguagem, então ele já começa te localizando, que ele quer falar sobre funções da linguagem, que tem uma função normalmente no texto que predomina sobre outras, e aí ele vai falar que nesse fragmento desse texto aí do desabafo, a função de linguagem predominante, ele já dá a receita pra gente, ele já fala qual é. É a emotiva expressiva. Por quê? Porque não é um desabafo. Se é um desabafo e ele tá falando sobre os sentimentos dele, o que aconteceu na segunda de manhã dele, né? Ele largou a luz acesa no outro dia, tem 6 recados, ele tá se sentindo nervoso, zangado, ele tá se expressando, tá expressando os sentimentos dele. E isso é típico, né, da linguagem emotiva, que vai colocar o foco no emissor, que vai colocar essa lupa em quem está emitindo a mensagem, nas emoções, nos sentimentos, na expressão, no ponto de vista dessa pessoa. Então ele já fala aqui pra gente desde o começo que é emotiva ou expressiva. O que é a questão que é da gente? Quer que a alternativa que a gente escolha seja aquela que vai melhor justificar qual é essa definição da função da linguagem emotiva ou expressiva. Então aí a gente tem na letra A, qual a função de linguagem predominante é emotiva, pois, letra A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Letra D, o referente ao elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Qual vocês acham que é? Professora, não lembro se interlocutor é quem emite a mensagem ou quem recebe. Aquela confusão interlocutor-locutor. Então, Juan, é o seguinte. Vamos voltar aqui para a questão. Vamos olhar para a letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Então, lembra, dentro dos 6 elementos de comunicação, um deles é o código, não é? Só que o código, qual é a função da linguagem que tem como foco o código? É a metalinguagem, lembra? É o foco com um centro no foco. É o código
centrado no próprio código. É um texto que vai falar sobre o código usando o código. É o caso do dicionário, é o caso da foto em que a foto retrata um fotógrafo, alguém tirando uma foto, por exemplo, a foto de uma foto. É o programa de bastidores, a aula que vai ensinar como dar uma aula, é o código se usando do código. Então não é o caso, já que ele está falando que aqui é a emotiva, e a gente já identificou que a emotiva fala do emissor, né? Então o foco não é o código, é o emissor. Então essa não é. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Essa daqui pode ser. Vamos deixar essa daqui na estante, letra B. Então, aqui, na letra C, a gente tem, né, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Então, vamos olhar para isso daqui. O interlocutor é o foco do enunciador. Então, ele está colocando a figura do enunciador e está colocando a figura do interlocutor em seguida. Esse interlocutor é justamente com quem o enunciador está fazendo a comunicação e quem está gerando essa possibilidade de interlocução. Porque para eu ter um emissor, eu vou ter que ter um receptor, certo? Alguém para fazer esse caminho da interlocução, que é justamente o receptor. Se a gente pode assumir aqui que interlocutor e receptor são sinônimos, a letra C está falando que o foco aqui seria o receptor da mensagem. Só que qual que é a função da linguagem que coloca o foco no receptor? É a apelativa ou conativa, né, que são a mesma coisa. Então, essa seria uma função de linguagem apelativa, se ela estivesse correta. Como a gente está procurando aquela que vai expressar melhor o que é a função emotiva ou expressiva, então essa daqui também está errada. Letra D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento aos demais. O que é o referente? Lembra? É o contexto, é o assunto sobre o que está se falando, é a foca albina da Patagônia chilena. Então, aí no caso dessa função da linguagem, seria a referencial. Se o foco fosse o referente, seria a função de linguagem referencial. E o que já está escrito aqui de cara para a gente no enunciado? Função emotiva. Então, essa também não se enquadra. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Qual que é a função da linguagem que tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Não é aquela que vai manter o canal aberto? Lembram dessa? Que o objetivo principal daquela função é manter a comunicação, manter o carro indo de um lado para o outro, manter o fluxo da comunicação acontecendo, que é a que tem o foco no canal. A que tem o foco no canal a gente chama de fática, é a função fática, né? Lembram das conversas de elevador, né? De todo aquele bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão, né? Fazer com que a comunicação comece a acontecer. Então, essa seria a função fática. Então, a gente já eliminou todas as alternativas, menos a letra B, que foi a que a gente deixou aí em stand-by para olhar depois. Então, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ou seja, ele se expressando como ele está se sentindo, a atitude dele, o que ele está verbalizando. Então, essa é a que melhor se enquadra aqui para a nossa resposta, letra B. Vocês conseguiram visualizar bem? Deixa eu ver aqui o chat para vocês. B. Vilma tinha colocado C. Conseguiu entender, Vilma, por que é a letra B? Ok, então tá bom, pessoal. Vamos lá, continuando. Então, fizemos aí uma breve revisão sobre funções da linguagem e a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que é intertextualidade. Eu já vou começar com uma provocação para vocês. Vocês acham que texto original existe? Um texto completamente original? Não. Não. Por quê? Porque a gente repete muito, né? Que nem um exemplo é a fala, né? A minha fala, a minha escrita estão repetindo de alguém. Então, indo por essa lógica, acho que não existe um texto original meu, assim. Talvez eu teria que criar uma linguagem minha, assim, um idioma. Ah, não sei. Não, mas isso que você está trazendo é bem exatamente esse é o raciocínio. O raciocínio da linguística, ele vai por aí.
Vamos pensar na discursividade. Vou entrar com. Antes da gente pensar em texto, a gente vai pensar em discursividade. O que é a discursividade, gente? Discursividade, discurso, é um padrão de ideias sobre o qual se vive. A gente vive sobre muitos e muitos discursos que coexistem ao mesmo tempo. Exemplo. Vão ter pessoas que, quando pensarem sobre o uso de preservativo em relações sexuais, que vão achar que aquilo é errado, porque aprenderam que não se deve evitar filhos, por exemplo, porque vão acreditar, vão ter uma formação de que o sexo ele serve para procriar. Vão ter outras pessoas que vão já enxergar esse mesmo assunto sob um aspecto da saúde. Vão falar, não, é preciso usar porque é para evitar doenças sexualmente transmissíveis, que só com o uso de preservativo é possível. Então, a gente tem aí, por exemplo, dois discursos que coexistem. E aí a pessoa ela vai, de acordo com a sua formação, de acordo com aquilo, com a cultura, com o meio em que ela está e com aquilo que ela vem desenvolvendo de ideias, ela vai ir por uma linha, ir por outra, e elas vão coexistir. Esses diversos pensamentos, essas diversas ideias, elas coexistem nesse campo de ideias. Tudo bem? Quando a gente passa a assumir um determinado comportamento, a gente pega esse discurso, transforma em prática, e se eu vou transformar ele realmente para além da prática em algo que eu vou concretizar, materializar através de uma fala, através de uma escrita, aí eu faço a produção textual. Ou seja, esse discurso se transforma em texto. Então, tudo que a gente vive como humanidade, a gente chegou no mundo, vamos pensar assim, né? Quando a gente nasceu e chegou no mundo, o mundo já era dado, já existia, não existia? As pessoas, né? Pai e mãe fazem essa função de trazer o filho para o mundo e de educar e de mostrar como que funcionam as coisas para eles, né? Segundo aquele paradigma que eles vivem. Então, esses diversos discursos, né, que começam com a família, vão para a escola, amigos, sociedade, tudo isso vai influenciando a gente, trazendo esses discursos para a nossa existência, isso se materializa depois em diversas possibilidades de texto. E esses textos, eles conversam entre si, porque você vai pegar um texto que foi feito, de repente, lá em 1700 e bolinha, e ele tem reflexos, ele se reflete ainda hoje na nossa vida. Seja porque ele se reflete porque, nossa, aquilo foi visionário em 1782, etc. Aquilo foi muito visionário e até hoje a gente vive de acordo, na mesma linha daquele pensamento, daquele texto que foi criado ou materializado naquela época, ou para refutar. Ou a gente vive em oposição a um discurso que foi de 1500, de repente, aquele discurso existiu, e hoje a gente vive uma ideia oposta, a gente vive, prega valores opostos àqueles que se viviam em 1500. Então, seja para ir na mesma direção, seja para se contrapor, seja para apresentar uma nova ideia, a gente sempre vai apresentando em cima daquilo que já foi criado pela humanidade em algum momento. Então, nesse sentido, para a teoria linguística, não existe texto totalmente original, porque eu estou me utilizando de palavras que já existem, que já estão no dicionário desde sei lá quando, e eu estou concatenando, isso sim, eu estou concatenando essas ideias numa fala que está sendo reproduzida por mim, mas não necessariamente essa fala ela é completamente original, porque eu estou fazendo aí essa referência, eu estou puxando referências que eu já tive em algum momento da minha vida. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Hoje eu não estou conseguindo ver vocês pelo... Não entendi, Pro. Vocês não entenderam agora, né? Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então, para vocês.
O que que não existe? O que que existe? Existe a possibilidade de eu fazer um texto a partir de outros textos, a partir do pensamento de outras pessoas. Conseguem visualizar isso? Que quando a gente fala que uma ideia é nossa, na verdade, talvez a gente tenha ouvido ela em uma aula, ou a gente tenha lido aquilo em um livro, e a gente vai fazer essa síntese dessas muitas ideias que já passaram pela nossa vida, seja aquelas que vieram da nossa família, seja aquelas que vieram da igreja que a gente frequentava, da escola que a gente frequentava, do grupo de amigos que a gente tinha e que conversava sobre as coisas, das revistas que a gente leu, enfim, tudo aquilo a que a gente teve acesso vai moldando, formando esse repertório de ideias, de discursos, né? Por isso que eu falei no discurso, discursividade, e que a gente tem como base, cada um vai ter uma base diferente, vai ter aí uma série de ideias as quais tem como referência, e essas ideias foram produzidas antes, muito antes da gente existir no mundo, certo? Então, se a gente concordar com se a gente entender que isso é um pressuposto válido, que essa é uma ideia válida, de tudo aquilo que a gente acredita porque pessoas em algum momento pensaram naquilo. Então, quando a gente pensa em texto, a hora que a gente vai materializar essas ideias em forma de texto, seja falado, seja escrito, a gente de alguma maneira, mesmo que indireta, a gente tem essas referências como base. Então a gente vai criar coisas, criar textos nossos a partir dessas referências. Então, esse texto que a gente cria, o texto que vocês, por exemplo, vão escrever no vestibular, a hora que estiver lá na dissertação de vocês, vocês vão colocar referências várias, não vão? Vocês vão pensar em. Tem muitas técnicas de redação que colocam para que vocês tenham aí um repertório de citações que vocês podem colocar lá. Eu sou meio contra isso, mas tudo bem. Mas olha só, então vocês têm citações que foram textos de outras pessoas, de outros momentos, porque vocês vão colocar dentro da redação de vocês para validar um argumento que vocês vão colocar na redação, por exemplo. Vocês vão puxar estatísticas, fatos, dados, pensamentos, teorias, dados históricos, tudo isso para montar um texto dissertativo. No caso da redação de vocês para o vestibular vai ser um texto dissertativo, para colocar o ponto de vista de vocês, mas que é um ponto de vista que é de vocês e que é compartilhado, que não é completamente original. Vocês não tiraram essa ideia absolutamente do nada. É isso que essa provocação diz, né? Esse texto original, quando eu falo aqui em texto original, tô falando em um texto completamente novo, fora da caixa, uma ideia que nunca ninguém teve na vida. Isso não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil que a gente tenha uma ideia que completamente veio do nada. A gente, de alguma maneira, teve referências que nos levaram a um determinado texto, que nos levaram a uma determinada ideia. Tudo bem? Agora ficou mais claro, Vitória? Pessoal aí também que está ouvindo. Toda retórica, isso mesmo. Famoso tudo se cria, nada se copia. Na natureza é tipo isso. Nada se perde, tudo se transforma. A gente vai transformando. Exatamente, vai transformando as ideias. Ah, professora, então, assim, nunca vai ter nada novo? Não, a gente vai reformulando, renovando, mas sempre com base em coisas que, de alguma maneira, já foram. Alguém já pensou. A gente pode ir lá acrescentar um dado, fazer uma relação que nunca ninguém fez. E essa é a mágica da ideia, né? É você pegar, fazer relações entre conteúdos e a partir dessas relações talvez criar algo que ninguém nunca pensou ou que poucas pessoas teriam feito aquela relação. Mas as ideias em si muitas vezes já estão dadas, já são referências, já estão aí no mundo para serem olhadas, tudo bem? Então, ó, eu trouxe aqui uma tirinha, a Mônica, então aqui na primeira, né, vamos olhar, fazer aquele exercício do não verbal, né? A gente tem uma tirinha, ela é o quê? Uma linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, então ela é composta de palavras, mas ela é composta de expressões, de gestos, de imagens, de cores, e a gente tem que olhar para tudo isso. Então a gente tem numa primeira tirinha a personagem da Mônica, bem conhecida,
que fala, né, que tá olhando para um espelho, esse espelho tá até com a boquinha meio para baixo, e só tem isso, né, tem uma parede, esse espelho na parede, e a Mônica aí, feliz e contente, com o bracinho aberto, né, olhão aberto, né, tá com uma atitude bem sorridente, e tá falando com o coelhinho dela no braço esquerdo, né, e ela fala, espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda que eu? E aí, no próximo quadrinho, a gente já tem o espelho com mais ou menos com a mesma atitude, né, física, os olhinhos, assim, expressões bem semelhantes. E aí ele fala, nessa tira não. Ou seja, tá fazendo aí, né, se a gente for pensar, a gente já lembra de cara, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O que que a gente lembra quando a gente escuta essa frase? Já de cara da Branca de Neve, né? Da madrasta da Branca de Neve, que tá lá se olhando no espelho, e o espelho fala que ela não é mais a mulher mais bonita, que agora é uma menina e que é a Branca de Neve. Então, é todo o conflito aí da Branca de Neve é com base no espelho. Então, a tirinha do Maurício de Souza faz essa brincadeira, conversa com o texto da Branca de Neve, com o conto de fadas da Branca de Neve. Esse daqui que eu trouxe é um banner, né? Chama Horta de Elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Né? E a gente já tem aqui, então, isso como linguagem verbal, mas a linguagem não verbal é um tomate, aparentemente é um tomate, e com uma boina aqui de ladinho preta, escrito hortifruti. E aqui tá falando assim, que tem um slogan aqui embaixo dizendo aqui a natureza é estrela, hortifruti. Hortifruti, gente, é uma rede de hortifruti que é carioca, é do Rio de Janeiro. E eles têm umas brincadeiras, eles fazem umas propagandas, fazendo vários trocadilhos. Então, assim, é engraçadinho, vai. No mínimo, eles têm um senso de humor meio assim, tio do pavê, mas é isso, é aqueles trocadilhos, às vezes meio. Mas enfim, né? Tem gosto pra tudo, pelo menos chama atenção. Então a gente tem aqui o Horta de Elite, e aí a gente já vê pela grafia, pelo tipo de letra que eles usam, pelo pede pra sair, isso tudo nos remete ao filme Tropa de Elite. Ele coloca aí Horta de Elite. Então, a boina, né, aí simbolizando o soldado do BOPE, enfim. Então a gente já lembra imediatamente do texto, qual que é o texto que ele está se referindo aí, que ele está fazendo um diálogo com qual texto? Com o Tropa de Elite. Aqui a gente tem uma das maiores fontes de conversas textuais da humanidade, que é a Mona Lisa. Todo mundo já fez algum tipo de reprodução com novos elementos, brincando com a Mona Lisa. Então tem aí a turma da Mônica, né? Botou a Mônica ali. Tem a Mona Lisa e a Mona Crespa. Mona Lisa depois de uma semana nos Estados Unidos, antes e depois. Né? Lisa Cola. Bombril já fez brincadeira, né? Então, inúmeras vezes a publicidade faz muito isso, né? Brinca muito com essas referências. Tem aqui também a Mona Lisa tirando uma selfie com um iPhone. Então, assim, várias brincadeiras. Esse daqui é um quadro do Salvador Dalí, um quadro surrealista. É esse do meio aqui, tá, gente? É o original. Este do meio. E aí a gente tem os Simpsons, né? Brincando, fazendo também pegando esses mesmos elementos da imagem e usando aí junto fazendo suas brincadeiras com os personagens do próprio desenho, né, dos Simpsons, e o Bob Esponja também. Aí a mesma estética, bem parecido e fazendo aí uma brincadeira. A gente também tem o Grito, que é outro que é muito referenciado, é o primeiro quadro aqui. E aí a gente tem os Simpsons, a gente vê esse diálogo com o Grito. A gente tem aqui o Coringa, né? Fazendo também essa mesma brincadeira aí, o Batman lá atrás. E tem a pane na internet, né? Ou seja, imagina hoje em dia, isso porque essa charge é antiga. Imagina hoje, tempos pandêmicos, pane na internet, né? É pane na vida, não tem jeito.
Também aqui os Beatles, né? Essa capa do disco dos Beatles, que também foi muito imitada. E quando você vê 4 pessoas atravessando uma faixa de pedestres, assim, a gente já lembra imediatamente dessa imagem. E aí a gente vai para o conceito. Então eu trouxe aqui muitas referências para a gente poder ir acostumando com o olhar. Não é só nas artes visuais, tá, pessoal? Apesar de eu ter trazido aqui muitos exemplos de artes visuais, não é só isso. Então, nos textos escritos também acontece muito. E o que é esse conceito da intertextualidade? É justamente fazer referência implícita ou explícita a um outro texto previamente existente, já existente. Ou seja, é esse diálogo, é essa conversa entre textos. Eu vou pegar um texto, vou fazer um texto hoje que vai fazer referência, vai dialogar com um texto que já foi feito antes por outra pessoa. Quando eu tenho esse fenômeno acontecendo, eu tenho a intertextualidade. Ela pode ser convergente, se ela for na mesma linha. Então, se for uma intertextualidade que eu vou mais ou menos reproduzir ou validar as ideias que estão desse primeiro texto no meu texto, ou seja, o meu texto ele vai meio que fazer esse espelhamento, essa concordância com as ideias do primeiro texto, então vai ser mais convergente. Se eu quiser refutar, se eu quiser tirar uma onda, se eu quiser fazer humor com esse texto, aí ele já vai ser mais para o divergente, ou seja, eu vou, no meu texto, me afastar dessa ideia do primeiro texto. Eu vou fazer referência a ele, mas num sentido de me afastar dessas ideias originais. E onde que acontece a intertextualidade? Ela acontece em tudo, né? Como a gente disse, a gente vive num contexto intertextual o tempo todo. O tempo todo. Mas, assim, em termos mais práticos para esse conceito linguístico que a gente está pensando, ele acontece mais explicitamente na publicidade, na fotografia, na literatura, no cinema, nas artes de uma maneira geral, a gente vai ter isso bem pronunciado, tudo bem? Também em artigos científicos, a gente eventualmente vai ter isso bastante, principalmente citações, né? Porque a ciência ela vai se fazendo, pensa no fazer científico. O dia que vocês forem fazer a monografia de vocês, né? Vamos já pensar, todo mundo entrou na faculdade, cursou, vai chegar lá no fim do curso, vai ter que fazer a monografia. O que é a monografia? Nada mais, nada menos do que você vai fazer um recorte, um estudo sobre um determinado tema. Para fazer um estudo sobre esse tema, você vai pegar tudo o que todo mundo que veio antes de você, cientistas, etc., escreveram, pensaram, colocaram sobre aquele tema. E aí você vai fazer esse recorte, esse balanço geral e vai mostrar tudo isso na sua monografia, né? Então, tudo isso você vai colocar. Olha, segundo fulano, esse assunto é desse jeito. Beltrano pensa isso sob tal aspecto. E ciclano é de tal jeito. E aí você vai fazer essa síntese de todas essas ideias que vieram antes de você dentro da sua monografia, por um exemplo. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vou dar uma pausa só para olhar o chat aqui, se vocês colocaram alguma coisa. Ok. Então, a metalinguagem ela acontece bastante também aqui, em vários aspectos. E quem é Deadpool perto da Mônica? Quem é o Deadpool? Aquelas. Gente, eu sou uma pessoa ruim de referências pop, vamos dizer assim. Intertextualidade. Deadpool tem inveja da Mônica. Quem é o Deadpool? Alguém que abre o microfone pra falar? Ai, gente. Amei, socorro. Meme como representação super. Exatamente, o meme, eu ia falar isso, o meme, ele é intertextualidade pura, gente. Intertextualidade pura, porque o meme ele se baseia em um fato da realidade, né? Normalmente. Então acontece alguma coisa e aí alguém vai lá e faz um meme sobre aquilo. E aí vai fazendo um meme, outro meme, outro meme, todos sobre o mesmo assunto, mas eles vão aí ganhando cores diferentes, vão fazendo paródias, né? Professora, é uma paródia? Sim, a gente vai falar exatamente sobre isso agora, Sabrina. Paródia é uma intertextualidade.
Monografia é tipo o histórico da ideia? Não, monografia é um trabalho de conclusão de curso. A gente vai chegar no fim do curso de vocês. A maioria dos cursos tem essa exigência, né, de fazer uma monografia. Você vai fazer um estudo sobre algum tema, como se fosse uma dissertação, né? No mestrado tem a dissertação, no doutorado vai ter a tese. Na graduação, a gente chama de monografia, que é um estudo mais simples, né, mais assim, condensado, mais focado, mas um estudo científico sobre algum dos temas que você queira discorrer, que tem a ver com a área que você está se formando. É isso que é a monografia. O que é divergente e convergente? O Danilo perguntou para eu explicar de novo, tá? É um personagem de quadrinhos que vive quebrando a quarta parede. É o anti-herói mais meta que tem, o Deadpool. Eu vou pesquisar mais sobre o Deadpool, fiquei agora curiosa. Ok, muito obrigada pela explicação, pessoal. Convergente, então, o que é o convergente aqui? Que o Danilo pediu pra gente revisar. Convergente é quando a gente está indo na mesma direção. A palavra convergir, né? O convergir, ele quer dizer ir na mesma vertente, ir na mesma direção. Então, quando a gente tem uma intertextualidade, vamos pensar em intertextualidade. Eu tenho um texto original lá, que, sei lá, um poema de 1910. E eu vou fazer um outro poema hoje, atualmente, e eu quero fazer referência a esse poema, eu quero conversar com esse poema, eu quero que no meu poema tenham ideias parecidas com a daquele poema. Então, eu vou fazer uma intertextualidade convergente. Eu vou fazer o meu texto lembrar de alguma maneira aquele poema original para que possa ser identificada essa intertextualidade, para que as pessoas possam perceber, ele está fazendo referência àquele poema lá de 1910. Entendi. E aí, se o meu poema for na mesma direção, for com as mesmas ideias, expressar o mesmo tipo de conteúdo que o poema original, ele é convergente. Se, pelo contrário, eu quero refutar aquelas ideias, eu quero mostrar um outro cenário, eu quero virar do avesso aquele poema, mostrar que é outra coisa, que aquilo de 1910 hoje não vale mais, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma intertextualidade, então as pessoas também vão reconhecer, seja pela estrutura, pelo tipo de palavras, por aquilo que eu vou trazer no meu poema, que vai se assemelhar em algum lugar com o de 1910, mas ele vai na linha oposta. Eu vou fazer eu vou refutar, eu vou me opor, vou colocar uma oposição entre esse texto de 1910 e o meu texto que eu tô fazendo agora. Tudo bem? Vai ficar mais claro um pouquinho agora, conforme a gente for vendo os exemplos. Eu trouxe aqui, gente, a Canção do Exílio. Deixa eu olhar que horas são para não me perder. Tá, temos tempo. A Canção do Exílio é um dos poemas mais conhecidos que tem na história da literatura brasileira. Então, vamos ler aqui, e aí eu vou trazer todas as intertextualidades baseadas nesse poema. Vocês vão ver quanta gente já falou em cima desse poema ou trouxe ele como referência. Então, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então é um texto do romantismo, do período romântico, e que foi muitas vezes citado, reformulado. Todo mundo brincou um pouco com a Canção do Exílio. A gente vai ver. Então esse aqui é o texto original, tudo bem? Esse é o nosso texto original. Agora a gente vai ver um tipo de intertextualidade que é chamado de paráfrase. Como é uma paráfrase? Então, nesse tipo de intertextualidade, a gente faz uma retomada da ideia inicial e reproduz a partir de partes do texto original com outras palavras. Então, é como se a gente pegasse o texto original, esse da Canção do Exílio,
e fosse falar, reproduzir essa ideia inicial, só que com as nossas palavras. Eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que ele falou com as minhas palavras. Então vamos ver como que o Carlos Drummond de Andrade fez isso com a Canção do Exílio. Nova Canção do Exílio. Então aí no texto a gente já tem a referência. É a Canção do Exílio nova. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Observem, vamos voltar aqui um pouquinho na Canção do Exílio para a gente entender qual é a ideia por trás da Canção do Exílio. Vejam que ele está exaltando a terra. O que é o exílio? Vamos olhar primeiro para o título. O que é o exílio? É quando eu estou fora da minha terra natal ou da terra que eu escolhi viver. Então, eu estou exilado. Se eu sou natural do Brasil, nasci no Brasil, e por qualquer razão eu tenha que deixar forçadamente o meu país, não por escolha própria, mas porque eu fui obrigada, então isso é a base do conceito do exílio, tá? Então, o que acontece nesse poema? É a canção de quem foi exilado. E o que ele está fazendo no poema inteiro? Ele está exaltando tudo aquilo que ele sente saudade, que ele sente falta, que era belo, que era incrível, que era maravilhoso na terra dele. Então ele vai falar da terra, da palmeira, do sabiá, das aves que gorjeiam. As aves que aqui gorjeiam, ou seja, onde ele está naquele momento, no outro país, no outro lugar onde ele está naquele momento, é o aqui. Então, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, as aves que eu escuto aqui no outro país, elas não são tão formosas assim, elas não me trazem a mesma intensidade de sensação que as aves do meu país. Nosso céu tem mais estrelas do que onde? Se ele tem mais estrelas, ele tem mais estrelas do que o lugar onde ele tá também, né? Ele tá fazendo uma comparação, ele tá o tempo todo comparando. Tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então ele encontra prazer lá onde canta o sabiá. Então, por aí vai. O que acontece? Ele tá aí pedindo, pelo amor de Deus, para que Deus não permita que ele morra sem que ele volte para essa terra dele, para esse lugar de onde ele foi exilado. E aí, o que a gente encontra aqui no poema do Carlos Drummond de Andrade? O mesmo conceito. Um sabiá na palmeira longe. Longe porque ele tá o quê? Em outro lugar. Tá na terra dele que ele tá afastado. Se ele tá exilado, ele tá afastado, ele tá longe. Estas aves cantam um outro canto, ou seja, elas cantam diferente daquelas que estão lá. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e um amor maior amor. E o maior amor. Só na noite, ele vai falando, né? Mais prazer encontro só na noite, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Ou seja, só na noite eu seria feliz, um sabiá, uma palmeira longe, ou seja, na minha terra, onde eu saí, que está longe de onde eu estou agora. Onde tudo é belo e fantástico. Ou seja, nesse lugar de onde eu saí, tudo é belo e fantástico. Seria feliz, um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar, né? Ele retoma essa ideia do regressar, né? Do voltar, que o poeta Gonçalves Dias pede para voltar para a terra dele antes de morrer. Então ele pede ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Então percebam que com as palavras do Carlos Drummond de Andrade, com as próprias palavras, ele reproduz a estrutura, mais ou menos aqui do poema, o que está sendo dito, e ele fala com as palavras dele, mas ele está indo na mesma direção, ele está falando sobre a mesma coisa, ou seja, sobre essa saudade da terra de onde se partiu, desse fantástico, desse belo, tudo bem? Ok, gente? Vou para a paródia e eu vou ler as perguntas de vocês. Então,
Aí a gente tem um outro tipo de intertextualidade que é a paródia, que é muito conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar na paródia. O que é a paródia? É essa alteração do sentido do texto original, geralmente utilizando-se ironia, crítica e humor. Então, enquanto a paráfrase ela vai fazer a mesma retomada de ideias, vai na mesma linha de ideias que o texto original, a paródia ela vai alterar esse texto original, ou seja, ela vai divergir. Então, ela vai numa direção oposta, numa alteração diferente desse texto original. Ela vai mudar esse sentido, utilizando ironia, crítica e humor, normalmente, tá? Então, a gente tem aqui Canção do Exílio, de Murilo Mendes, então a gente já consegue fazer referência, a gente já sabe que ele está fazendo referência à Canção do Exílio original, e a gente vai agora ler o texto. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, vocês veem aqui que ele vai fazer ele vai reverter toda a coisa, que ele vai mudar todo o sentido. Enquanto o Gonçalves Dias, ele está exaltando aqueles elementos naturais, nacionais, que são próprios da terra dele, aqui ele vai fazendo uma salada. Minha terra tem as macieiras da Califórnia, onde cantam os gaturanos da Veneza, então é um quebra-cabeça louco essa terra dele, né? Não é uma terra que tem ali a sua propriedade, no sentido de aquilo que é próprio dela, aquilo que é natural dela. Ela vai emprestando. As macieiras são da Califórnia, os gaturanos são de Veneza, os poetas vivem em torres de ametistas, os sargentos do exército são monistas, cubistas, ou seja, eles são artistas de alguma maneira, né? Porque o monismo, o cubismo são movimentos artísticos. Então, os filósofos são polacos, né? Ou seja, os filósofos são polacos, vêm da Polônia, vendendo a prestações. E ele vai falando da Gioconda, que é uma referência, né, do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, é também conhecida como Gioconda. Por aí vai, né? Nossas frutas mais gostosas, mas elas custam caro. Então, assim, não adianta nada eu ter as frutas aqui, mas eu não consigo comer porque elas são caras pra caramba. Ou seja, ele vai fazer uma irreverência, vai trazer um humor aqui para esse exílio. Ou seja, esse lugar onde ele tá, na verdade, nem é tudo isso, porque ele tem. É tudo tão misturado de um lugar do mundo, do outro lugar, é tanta confusão no mesmo lugar, que não tem aquele sentido de harmonia, de saudosismo, né? Pelo contrário, ele vai aí colocando até um ambiente meio caótico, né? Então, vocês veem aí a diferença de uma paródia para uma paráfrase. Gente, como vocês estão aí? Ok, ninguém falou nada? Então, tudo bem. Se tiverem dúvidas aqui sobre até agora o que foi dito, o que for sendo dito, vão escrevendo. Vamos lá. Professora, Diga. eu tinha uma dúvida. O que é uma certidão de idade? Eu vi um sabiá com certidão. Então, ele tá fazendo aqui, ele tá usando uma brincadeira, né? O que é a certidão de idade? Vamos pensar o que significa. A certidão é algo que certifica, não é? Você pode ter vários tipos de certidão. A gente tem a certidão de nascimento, que nada mais é do que o quê? Um papel que fala, olha, nasceu esse ser humaninho agora vai chamar José da Silva, filho da Maria da Silva com o João da Silva. E os avós são os fulanos, ele nasceu no dia tal, na hora tal, no lugar tal. Isso é uma certidão de idade, não é? Ou seja, é um documento que certifica, que tem uma autoridade, tem um cartório ali, que é uma instituição que o Estado reconhece como idônea, como verdadeira, como aquela que pode expedir esse tipo de documento.
Então você vai levar um papel que vai certificar que você, aquele ser humaninho, naquele dia surgiu no mundo, nasceu no mundo. Tudo bem? Então, certidão por excelência é esse documento que vai certificar algo, que vai dar essa certeza, esse caráter de fato para um acontecimento, ok? Então, ouvir um sabiá com certidão de idade, o que o sabiá tem? Tem uma certidão de idade. O que é a certidão de idade? É algo que vai certificar que ele tem uma determinada trajetória, né? Porque a idade é desde o momento que eu nasço até o momento atual. Eu tenho passou um determinado tempo, eu tenho uma idade. Então a certidão de idade é uma maneira poética de falar sobre o quê? A certidão de nascimento. Ou seja, ele quer ouvir um sabiá que é autenticamente ali, que tem uma história, que tem uma trajetória e que está certificado que alguém colocou ele não simplesmente o sabiá nasce no mundo e não precisa de documento para provar que nasceu, né? Mas ele quer ouvir um sabiá que tem certidão de idade, ou seja, que tem uma certidão de nascimento, que tem um documento que prova que ele é um sabiá que nasceu há tanto tempo atrás. Entendeu? A certidão, o que representa aqui a certidão de idade? Entendi. Ok. Epígrafe. Então, a gente tem mais um tipo, né? Um dos outros tipos, né? A gente está chegando aqui mais para o fim das intertextualidades, é a epígrafe. Epígrafe, literalmente, significa posição superior. Por que posição superior? Ele vai pegar ele vai acontecer a epígrafe na parte da página que fica em cima, que fica antes e que fica normalmente em cima mesmo, assim, sabe aqueles textos que você vai ler um livro, aí antes de começar o livro, o autor do livro escolhe um trecho de um outro autor e vai colocar ali bem na primeira página, segunda página, bem no comecinho, só uma aspas ali, um trecho e fechar aspas. Então, essa epígrafe, ela acontece normalmente em qualquer livro, inclusive nos artigos científicos, né, nos textos científicos, muitas vezes são utilizadas epígrafes para iniciar. Antes de começar tudo, ele pega uma ideia abstrata, genérica, sobre que tem relação, guarda relação com aquilo que ele está se referindo no texto, para fazer essa introdução. Então, se a gente fosse colocar aí como definição, seria recorrer a trecho de outro texto para introduzir o seu. Tudo bem? Então, esse trecho de Goethe aqui, que está em alemão, e abaixo a gente tem a tradução dele. Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro. Conhecê-lo? Para lá quisera eu ir. Goethe. Então, esse trecho, ele é justamente a epígrafe da Canção do Exílio. Então, a Canção do Exílio original, o Gonçalves Dias, ele colocou lá, Canção do Exílio. E antes de começar o texto dele em si, ele colocou essa epígrafe, esse trecho de Goethe, para introduzir o poema dele, falando justamente da mesma coisa. Ele não fala um país, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, para lá quiser eu ir. Então ele estava falando sobre isso. O Goethe, ele traz essa mesma ideia para você ver como até o Gonçalves Dias, que é o texto, entre aspas, original, aí é quem criou a Canção do Exílio, ele foi beber na fonte do Goethe, que é um filósofo, enfim, não só filósofo, ele tem muitas outras profissões junto, né? Mas que é alemão. Então, ele traz ele se remete a esse trecho de Goethe para fazer essa introdução do seu poema. Então, isso tá na Canção do Exílio original. Professora, Oi! Tem algumas perguntas no chat. O Henrique perguntou se o epígrafe é usado como uma citação. E a Sabrina perguntou se tem que ser só para introduzir.
Sim, normalmente é para introduzir. Sabrina é sempre no começo, a epígrafe, por isso que a gente fala posição superior, porque ela tá antes de começar o texto em si, no começo de tudo, existe a epígrafe. Vou até caçar aqui, gente, eu tô com a minha monografia eu tenho aqui na estante. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. BRICS, além do acrônimo, é sobre os BRICS. E aí, quando eu fui fazer, eu coloquei... Cadê? Coloquei uma epígrafe aqui, ó. Logo antes de começar, vocês estão vendo? Conseguem ver, pelo menos, que existe alguma coisa escrita? Sim, só não dá pra ler direito, mas tem que ler isso direitinho. Mas para vocês verem o panorama geral. Então, ele tá antes de começar a obra. Ó, antes de começar o resumo, é um trechinho que eu li, que eu vou ler para vocês. É do Amartya Sen. Quando há vantagens na cooperação, são possíveis todos os tipos de arranjo que beneficiam cada parte, comparados à ausência de cooperação. Deve-se, então, perguntar-se se a distribuição de vantagens é justa e aceitável, e não unicamente se há vantagens para todos os interessados. Que eu estava falando justamente sobre essa minha monografia, ela vai falar justamente sobre a cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China, né? E se essa cooperação existe e se essa cooperação ela é equânime, né? Se ela é boa para todo mundo. Então eu peguei esse trecho de um outro escritor que estava falando sobre outro tema, né, o Amartya Sen, falando sobre cooperação de uma maneira geral, e eu trago ele para iniciar esse pensamento que depois eu vou desenvolver no meu caso sobre os BRIC. Tudo bem? Sobre citação é um outro tipo de intertextualidade. É a que vem a seguir. Então, citação. Transcrição de texto do autor de outro autor no próprio texto. Geralmente, a citação é marcada pelo uso de aspas. Então, enquanto a epígrafe, ela realmente faz essa introdução anteriormente, ela serve para introduzir o texto, e ela acontece bem no comecinho do texto, a citação é algo que acontece ao longo do texto, no meio do texto. Tudo bem? E ela sempre vem entre aspas. Quando é direta, tem a citação indireta também, que é tipo falar assim, segundo Machado de Assis, todos os homens devem ser livres. Posso escrever assim, aí eu não preciso necessariamente colocar aspas. Eu posso só fazer uma citação indireta. Mas aí tem esse segundo fulaninho de tal é isso, aquilo. A citação direta, eu tenho sim o uso de aspas, como aqui no caso dessa charge. Gonçalves Dias, 2 pontos, abre aspas. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O sabiá sou eu. Então, ele já fechou aspas aqui, né, no quarto quadrinho. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Então, ele faz a citação aqui. Então, ele usa a citação no meio do texto. Então, quando a gente usa essas aspas, a gente tem aí essa modalidade de intertextualidade que é a citação. Tudo bem? Dúvidas? Tô vindo para a última aqui, deixa eu ver se temos tempo. Pode voltar rapidinho? Volto. Gente, eu tô vendo que já tá no horário de vocês irem para outra aula. Imagina. Tô vendo aqui que já deu o nosso horário. Tem mais um tipo de intertextualidade, que é a referência... Ah, Vitória, eu fiz Relações Internacionais. Tudo bem, gente? Ó, tá faltando uma, vai ficar para a próxima aula. Eu termino termino na próxima aula, então, falando sobre referência e alusão, que é bem tranquilinho, para vocês poderem ir para lá, tá bom? É isso, pessoal. Então, eu vou me despedir aqui de vocês. Obrigada pela aula, professora. Boa noite. Obrigada. Você pode fazer um resumo da citação para mim? Minha internet caiu na hora. Faço sim.